Eu era pititico, irmãos, garoto ainda, e a gente ouvia uma música que dizia assim: quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus cantando. Irmãos, se tem algo que alegra, Humberto, o coração de Deus, é quando nós nos reunimos em unidade, como uma só família. Olha quantos que estão sentados próximos de você, que parecem com você. Dá uma olhadinha. Você gostaria de parecer com quem está sentado perto de você? Pastor, não, já ruim basta já eu, né? Né, Maurício? Melhor do jeito que eu estou. Ouça aqui, você veio ouvir a voz de Deus? Diga assim: o meu Deus habita na diversidade, porque na diversidade eu encontro o poder da unidade. Nós não estamos juntos porque torcemos todos nós para o São Paulo. Gostaria. Mas nem todos aqui são São Paulinos. Talvez um dia, quem sabe. Nem todos aqui são corintianos, nem todos aqui são palmeirenses. Nem todos aqui gostam de carro. Nem todos têm cabelo. Nem todos são gordinhos, nem todos são magrinhos. Nem todos são legais, tem chato aqui, irmãos. Dá uma olhada no seu irmão e fala assim, ó, Deus está falando com você. Assim, tem alguns chatos entre nós. Né, Carlão? Não que o Carlão seja chato, mas assim, só lembrei do exemplo, né, Carlão? Nem todos são chatos. Tem gente legal, tem gente chata. Tem gente que ganha muito. Tem gente que não ganha nada. Mas a despeito de toda a nossa diversidade, Deus valoriza algo chamado unidade. E como eu disse, nós vamos em todo culto de ceia bater no tema da nossa comunidade para o ano, que nós precisamos ter um só coração e andarmos em unidade. Eu queria pontuar aqui que se tem algo importante, repita comigo assim, a cada culto, Deus quer trabalhar um pouco mais na minha vida. Diga assim, eu tenho a expectativa de sair daqui um pouco melhor. É sua esposa que está pertinho de você? É seu marido? Se alguém da sua família, diga para ele assim, ó, tenha paciência, eu vou melhorar. Diga assim, tenha paciência, eu vou melhorar, né? Algumas esposas estão dizendo nessa hora, né, Tereza? Não vejo a hora, não vejo a hora de melhorar, né, Tereza? Mas repita comigo assim, eu tenho um Deus que me amou, que me ama, e Ele está trabalhando na minha vida, para que a cada dia eu me torne mais semelhante a Jesus. Diga, a minha referência é Jesus. Amém? Pensando no tratamento de Deus para mim e para a sua vida. Ouça aqui uma dica de uma vida cristã saudável, Adriano. Estude os atributos de Deus. Não é sobre isso que eu vou falar, mas meio que preparando uma introdução para aquilo que Deus tem para mim e para você nesta manhã. Quer ter uma vida saudável, estude os atributos de Deus. Pastor, o que são atributos de Deus? São características e qualidades de Deus. Exemplo, Deus é um Deus onipresente. Quando eu descubro, Paula, que Deus é onipresente, isso enche o meu coração de temor. No metrô, no ônibus, na faculdade,
no parque, na Praia Grande, em Miami, em Londres, em Nova York, na Ucrânia, ou na ZL, Deus sempre está presente, um atributo. Deus é um Deus onisciente, eu nem falei nada, Ele sabe tudo o que se passa na minha mente. Por isso Davi disse que os meus pensamentos sejam agradáveis diante de Deus. Por isso Jesus disse que só o desejar, o cobiçar, muitas vezes já nós pecamos. E se arrependa de ter desejado e cobiçado. Você não falou para ninguém, sua esposa não sabe, seu marido não sabe, mas Deus viu aquilo que você desejou. Senhor, perdoa aquilo que eu desejei. Não torne esse desejo uma realidade. Ponto. Você alegrou o coração de um Deus onisciente. Ele é um Deus justo, atributos de Deus. Ele é um Deus justo, Ele sempre vai julgar a minha causa. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus protetor. E aí vai. Minha esposa estava compartilhando comigo, a esposa de um pastor de uma igreja muito grande aí no norte ou nordeste do nosso país, que o marido dela faleceu, e ele era o pastor líder principal daquela igreja, e ela fez um podcast relatando o quanto para ela foi difícil, porque ela poderia imaginar que qualquer pessoa morreria, menos o marido dela. Pastor de uma igreja grande, relevante na cidade onde ela morava, o filho acabou assumindo a igreja, mas para ela, o marido dela seria o último na fila do pão. Não tem esse ditado popular? O último na fila do pão seria o marido dela, e foi para ela um grande baque. E ela conta no podcast que uma das coisas que Deus usou para curar o seu coração foi estudar, Denis, os atributos de Deus. E todos os dias ela se dedicava a estudar um atributo de Deus: sua grandeza, sua justiça, sua fidelidade, seu amor, sua grandeza, sua onipresença. Ele nunca perdeu o controle da história sua, Andréia. Você pode perder o controle da sua história. E Deus muitas vezes, para quem gosta de planilha, eu contava para minha esposa, a comunidade de Itaquera está feliz da vida, eles fecharam com outro prédio, estão se mudando para um outro prédio maior, e eu feliz da vida, participando, que há muito tempo estou empurrando o pastor Leandro. Eu falei, está na hora de você experimentar um ar novo, filho. Vá para um prédio maior, acabou botija. Não tem como Deus mandar mais. Não tem como Deus mandar mais. A botija acabou, não cabe mais gente nesse prédio. E Deus não vai derramar mais. E nós já estamos há um ano conversando, e a alegria nossa que eu fui lá no novo prédio profetizar no novo prédio. Ele disse para mim, Davis, você foi uma das pessoas que mais me empurrou, mais me estimulou a procurar um outro lugar, e eu fiz questão de que você fosse um dos primeiros a vir aqui, conhecer o prédio e profetizar sobre esse novo lugar. Então, este lugar aqui, irmãos, é fruto de graça, da misericórdia do Senhor. Fruto da graça e da misericórdia do Senhor. Entramos aqui sem um centavo. Nós tínhamos gasto todo, não sei quantos lembram, mas nós tínhamos acabado de fazer a reforma no outro prédio. Silas Malafaia amou, irmãos. Ele que pegou o nosso prédio anterior, bichinho estava sorrindo de orelha a orelha, porque pegou um prédio totalmente pintado, reformado. E nós estamos felizes porque abençoamos uma outra parte da família de Deus. Então, um Deus gracioso, um Deus de misericórdia.
Mas eu não quero, isso aqui é só para introduzir, porque eu não quero hoje falar sobre os atributos de Deus. Hoje, diga assim, eu faço parte de algo tão maravilhoso, tão lindo. Diga assim, eu sou o sonho de Deus realizado. Eu sou a igreja do Cordeiro nesta terra. Diga assim, eu faço parte da família de Deus nesta terra. Irmãos, isso precisa encher o nosso coração de alegria. Olha que coisa maravilhosa, a igreja já está lotada. E foram buscar mais cadeira, porque graças a Deus, irmãos, embora a igreja lotada, está vindo mais cadeira. E vamos precisar comprar mais cadeiras. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Glória! Diga para o seu irmão, ó, para quem está pertinho de você, diga assim, a nossa família está crescendo. Diga para outro assim, ó, a nossa família está crescendo. E diga para ele assim, estamos só no começo. Ouça aqui, eu quero pontuar algo importante nesta manhã. Que assim como Deus tem atributos, a sua igreja, Luan, também possui atributos. Repita comigo, a igreja, a noiva do Cordeiro, também possui atributos. Eu vou me deter em um, mas eu quero mencionar quatro atributos importantes. Nós vamos falar só do primeiro, mas eu quero, importante para nós como igreja, crescermos em conhecimento, amém? A Bíblia diz que o conhecimento liberta o homem. Por isso, sempre estude. Pastor, não gosto de ler. Vai para o YouTube. Entendeu? Não gosto de ler. Ouça, mas adquira conhecimento, porque o conhecimento liberta o homem. Eu contei lá no seminário onde eu estudo, nós temos na nossa comunidade mais de 40 pessoas fazendo seminário teológico. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? 40 pessoas fazendo seminário teológico. Por que isso? Gente desesperada por conhecer mais de Deus. Desesperada por conhecer mais de Deus. E à medida que nós crescemos em conhecimento, nós experimentamos, Ju, mais de Deus. Feliz a nação que conhece o seu Deus. Cresça em conhecimento, porque o conhecimento, irmãos, a pizza entra por cima e sai por baixo. Mas o conhecimento entra por cima e fica. Amém, irmãos? Alguns a pizza de ontem já foi. Alguns vai ainda. Mas vai, a qualquer hora vai. O conhecimento, diga assim, o conhecimento adquirido nunca sai. Por isso, a Bíblia me estimula a adquirir conhecimento. Em todas as áreas. Diga assim, porque enquanto eu estudo matemática, português, física, engenharia, eu estou vendo Deus em todas as coisas. Vamos lá, vamos continuar aqui. Atributos da igreja. Primeiro atributo, unidade. E nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, em 1 Coríntios capítulo 12, daqui a pouquinho. Você se prepare que nós vamos gastar tempo. Em 1 Coríntios capítulo 12, daqui a pouquinho nós vamos nos deter. Eu não vou poder trabalhar com profundidade nenhum deles. Hoje vou focar um pouquinho na unidade. Mas, segundo atributo, catolicidade. Talvez eu assuste alguns de vocês, mas todos nós somos católicos. Ai, pastor, acho que eu entrei na igreja errada, então. Sim, todos nós somos católicos. Porque o que significa ser católico? É ser alguém, eu vou usar agora uma expressão para brincar de novo. Eu sou universal. O que significa ser católico? É ser alguém internacional. Explicando melhor,
Por que que a igreja ela é católica? Porque ela não está presa a um povo, a uma raça, a uma língua. A igreja do Senhor não está presa a tempo, nem período, nem a povo. Igreja não é só judeu, não é só grego. A igreja não é constituída só por brancos, amarelos, pardos, negros. A igreja ela não tem barreiras, ela é algo internacional. E o texto de Romanos, também o texto de Efésios, fala que eu e você, que a igreja é a junção de todos os povos, tribos, línguas e nação. Isso é ser católico, é fazer parte de algo que não está limitado a povo, tribo, língua e nação. Primeiro atributo qual é? Unidade. Segundo, catolicidade. Terceiro atributo qual é? Vamos seguir aqui a ordem. Santidade. A igreja é santa. Ai, pastor, mas tem tanta coisa para melhorar. Não, Jesus, quando você teve o encontro com Jesus, Jesus te fez, Cláudio, um santo de Deus. E agora começa um processo de santificação, que a cada dia Deus vai retirando algo que o mundo colocou em você, e Deus vai colocando algo novo da vida dele em você. Mas quando a gente olha lá Paulo escrevendo para as igrejas, ele diz aos santos de Roma, aos santos de Tessalônica, aos santos da Galácia, eu e você somos santos de Deus. Ai, pastor, então vou mandar meu nome lá para o Vaticano para ser beatificado. Não, os céus já beatificaram você. Você é um santo de Deus. Diga para quem está pertinho de você: você é católico e santo. Ai, pastor, eu sabia que eu conhecia o Papa de algum lugar. Conhecimento liberta a gente, amém? Estamos unidos em uma só família. Somos católicos porque somos de todas as tribos, povos e nações. Deus fez um só povo, uma só família, a igreja do Cordeiro de Deus. E somos apostólicos também, não nessa linha de igreja apostólica que existe hoje, não. Nós temos a apostolicidade. Por quê? Porque nós cremos em tudo aquilo que os apóstolos ensinaram, a sã doutrina, descrita lá em Efésios 2:20. Nós estamos firmados na doutrina dos apóstolos. Quem eram os apóstolos bíblicos? Aqueles que andaram com Jesus, que presenciaram a sua morte e sua ressurreição, que ouviram diretamente do seu mestre, e por isso que nós somos unidos em catolicidade, em santidade, em apostolicidade. Amém? 4 atributos de igreja: unidade, somos católicos, somos santos e somos fundamentados na doutrina dos apóstolos. Amém? Consegue lembrar dos 4 atributos para dizer para o seu irmão, sem copiar? Ai, pastor, estou me sentindo numa sala de aula. É importante, repita comigo assim: eu preciso conhecer a minha fé, aquilo que eu creio e proclamo. Amém? Voltemos para o tema agora, unidade. Dentro do tema unidade, eu quero pontuar 7 tópicos importantes do tema unidade. Pastor, eu vim para um culto, não vim para uma sala de aula. Desde ser ameba. Diga para o seu irmão, não seja ameba. Sua ameba. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Você já ouviu nesta manhã que Deus tem atributos, que Ele é onipotente, onipresente. Não há ninguém semelhante a Ele. Ele conhece meus pensamentos. Ele está presente em todos os lugares. Ele é o meu socorro.
Ele é a minha força, Ele é a minha alegria. Depois vimos que Deus valoriza algo, que o sonho dele se tornou realidade. Qual é o sonho? Ter uma família. E esta família recebeu um nome: igreja. E por isso eu e você precisamos valorizar o culto coletivo. Quando todos que são completamente diferentes, moramos em casas diferentes, temos históricos diferentes, mas por causa do cabeça, nós estamos unidos. E é sobre o poder da unidade que eu quero pontuar aqui 6 coisas importantes, e depois nós vamos trabalhar só a primeira das 6. Vamos lá? Coloquei aí das 6 coisas importantes. Primeira, característica do corpo. Vamos lá. Primeira, repita comigo assim: a igreja possui unidade de corpo. Nós somos um corpo, irmãos. Um corpo aqui na terra. Uma família, independente do tempo. Olha que coisa maravilhosa. Os irmãos que viveram no ano 100, no ano 300, no ano 500, no ano do descobrimento do Brasil, Cleison, eles fazem parte do mesmo povo e da mesma família. Eu e você somos irmãos, fazemos parte da família de Armínio, de Calvino, de John Knox, de Evan Roberts e de tantos homens que já partiram, Billy Graham, Reinhard Bonnke, Catherine Kuhlman, Spurgeon, tudo gente que já morreu, mas diz assim: morreu sendo parte da minha família. Diga isso, os que já morreram, mesmo assim, morreram sendo parte da minha família. Diga assim: o corpo não está preso nem limitado a país, cidade ou tempo. Nós temos gente da sua família que estão morando neste momento na Alemanha, na Ucrânia, no Egito, e são membros da sua família. Meu filho vai estar fazendo um curso em julho nos Estados Unidos, e a alegria dele, falou: pai, mas eu vou sem conhecer ninguém? Foi, você vai conhecer a sua família, uma outra parte da sua família. Como assim? Falei, porque aqueles irmãos são de uma outra nação, não falam a nossa língua, mas fazem parte da sua família, e você vai ver que a sua família de lá vai cuidar de você, e você será abençoado por uma outra parte da sua família, e você vai também abençoar uma outra parte da sua família. Diga para quem é da sua família que está pertinho de você, fala: ó, você tem que me abençoar, e eu vou abençoar você também. Diga para ele assim: fazemos parte do mesmo corpo. Beleza, irmãos? Repita comigo: eu faço parte de um corpo, e eu tenho que me orgulhar do meu corpo. Amém, irmãos? Tem gente que se orgulha de tanta coisa besta, tola. Besta, tola. E nós precisamos nos orgulhar da nossa família. Amém? Temos problemas, temos dificuldades, mas somos uma família. E a família que tem um corpo também tem uma cabeça. Repita comigo assim: eu sou o corpo, mas o corpo tem uma cabeça. Quem é a cabeça do corpo? Ai, pastor, é o senhor. Não, não sou. Ai, o pastor Carlos Alberto, também não. Quem é a cabeça do corpo? É o Carlito Paz? É o Carlos Alberto? É o Benerim? Não. A cabeça o corpo só tem uma cabeça. E essa cabeça tem um nome.
O nome dessa cabeça quem é, irmãos? Jesus. É Ele o cabeça. E nós, quem nós somos? O corpo. O pastor é o corpo. Viu? Carlos Alberto é o corpo. Bill Johnson é o corpo. Robert Morris, o corpo. Mas nós temos uma cabeça, e essa cabeça é Jesus. Terceiro tópico, dentro do ponto de unidade, nós temos o quê? Unidade de corpo, unidade de cabeça, porque quantas cabeças nós temos? Quantas cabeças nós temos? Não é o Papa. Todas as vezes que a igreja tentou arranjar um líder mundial, foi só fiasco. Porque só podemos ter uma cabeça, o Senhor Jesus. Ponto. Quem quiser dividir a glória com Ele, vai se dar mal. Beleza? Unidade de corpo, unidade de cabeça, e agora unidade de quê? De espírito. Por quê? Porque o espírito é quem conecta o corpo e a cabeça. Quando temos pouco do espírito, a gente começa a ter dificuldade com o corpo. Sabe por quê? Porque está faltando o Espírito Santo, é quem liga o corpo e a cabeça. A sua casa, seus filhos, começam a ter dificuldades com o corpo da igreja. Quando falta, Rose, a ligação entre a cabeça e o corpo. Nós chamamos aqui, o que liga é o pescoço, certo? Para nós, no mundo espiritual, o que liga a cabeça ao corpo é o Espírito Santo. Repita comigo, quanto mais distante eu estou de ser conduzido pelo Espírito Santo, mais dificuldades eu vou ter em lidar com o corpo. Você entende isso? Começou a ter dificuldade, esse louvor, essa música, essa parede de preto. Irmãos, eu não gosto também do preto. Mas está todo mundo usando preto, então eu vou usar o preto também. Né? Eu gosto de hino de harpa. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes. Mas ninguém canta mais os hinos da harpa. Firmes. Vamos receber agora o coral das senhoras. Vamos receber o conjunto Lírio dos Vales. Rosa de Sarão, o grupo El Shaddai. Alguns ainda têm isso, glória a Deus, e eu gosto disso. E eu vou pregar em algumas igrejas que tem isso ainda. Nossa, eu queria pedir que a amada igreja se colocasse de pé. Irmãos, todo mundo não vai para a academia fazer exercício de perna, porque é um senta, levanta. Eu queria pedir que a amada igreja ficasse de pé. Eu queria pedir, deixa, ou todo mundo senta, ou todo mundo fica em pé. Mas não, tem que ter o exercício. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Não é verdade? A beleza do corpo. Somos diferentes em tanta coisa, mas nós somos um corpo. Temos uma só cabeça. E o que nos liga ao corpo e à cabeça é o Espírito Santo. Quarta característica da unidade: unidade de espírito e unidade da fé. O que é que nos salva? Não são as obras. Nós temos consciência que o que nos salva é a fé. Fé em quem? Não é fé no amuleto, não é fé numa fronha, não é fé no ungidão, na ungidona. A fé em Cristo Jesus. Que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que o buscam creiam que Ele é galardoador, que Ele recompensa quem busca quem?
quem busca o ungidão, o profeta, não. Nós cremos na unidade da fé. Fé em quem, irmãos? Em Jesus. Nós temos a unidade da fé. Nós temos também a unidade, quinta, a unidade do amor. Por que nós estamos aqui juntos? Porque nós amamos, irmãos. E o amor encobre uma multidão de pecados. Porque não é fácil estar aqui, irmãos. Tem uns caras chatos. Diga para o seu irmão, olha, não é fácil estar perto de você, que você é chato. Pode falar a verdade, é verdade. Assim, olha, só o amor para me manter do seu lado. Pode falar, só o amor para me manter do seu lado, né, Marcos? O Marcos não fala para a esposa de jeito nenhum. Fala para o lado, mas para a esposa ele não fala. Agora a Tuca já fala mesmo, só o amor para me manter do seu lado. Diga assim, só o amor para nos manter no mesmo lugar. Nós temos unidade de amor. E, por último, unidade de esperança. Eu quero morar com Jesus, o meu Senhor. Lembram? Não quero ficar neste mundo de horror. Banda na época Atos 2, depois virou Kadosh, né? Eu quero subir com o meu Senhor Jesus. Não quero ficar, mas quero subir com meu Jesus. Aí tem mais os mais penteca. Vai abalar, quando Jesus voltar o mundo vai abalar. Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos tocando, a igreja subindo. Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos tocando, a igreja subindo. Vai abalar. Tem uns irmãos sapatinhos de fogo aqui que lembra. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Glória! Nós temos unidade de esperança. Qual é a nossa esperança? Que os céus vão se abrir e um dia estaremos com o Senhor Jesus para sempre. Amém? Unidade no corpo, unidade na cabeça, unidade do espírito, unidade na fé, unidade no amor e unidade na esperança. Beleza? Podemos começar a pregar de verdade? 1 Coríntios capítulo 12, arranje o microfone para minha esposa, por favor. 1 Coríntios. Aí aqui tem 5 folhas que eu vou pular por amor a vocês. E ao horário, e nós vamos agora colocar um pouquinho de lupa no poder da unidade do corpo. Irmãos, Deus poderia ter criado a gente tudo uma carinha do outro. Você e eu poderíamos ter nascidos extremamente semelhante ao outro. Mas nós somos completamente diferentes. Nossos filhos são diferentes. Às vezes você tratou melhor, cuidou, ensinou, orientou. O outro não ensinou nada. E o filho do cara é uma labareda de fogo. O pai era um bandido, a mãe, sei lá o que a mãe era. Ia para a igreja uma vez por ano. E o filho está lá envolvido, tocando, cantando, firme e fiel. E aí, às vezes, seu filho, sua filha foi criada na igreja, ensinada, orientada, tudo direitinho, e a última coisa que ela quer saber é da igreja. Como que a gente entende isso? As pessoas são totalmente diferentes nas suas ações e nas suas reações. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que há algo poderoso, Osmar, em que quando nós estamos juntos. Por que o culto é algo tão importante para Deus? Porque nós somos totalmente diferentes, mas nós estamos unidos por causa da cabeça. Você não está aqui porque gosta de mim.
Um pouquinho só, né? Ó, você não está aqui por causa dos meus olhos azuis, por causa do meu abdômen sarado. Profetiza, irmãos. Ó, por que nós estamos aqui, Gé? Por que Deus nos trouxe para cá? Porque aqui o cabeça está ordenando a bênção dele. E o Espírito Santo está conectando o corpo, que é tão diferente, ao cabeça. E quando nós estamos juntos, Paulo, não existe nada que o diabo tenha feito que Deus, pela unidade do corpo, não possa pisar a cabeça da serpente e colocá-lo para correr. Porque quando nós estamos juntos, a glória do cabeça vem sobre nós. Rapidinho, pegue nas mãos de quem está pertinho de você. Rapidinho, é rápido, não vai dar tempo nem de melar a mão, só segura rapidinho. Diga assim, para quem está da esquerda e da direita: nós somos tão diferentes, mas por causa do cabeça e do Espírito Santo, não há nada que o diabo tente fazer contra você ou contra mim, porque quando nós estamos juntos, há poder, a glória do cabeça vem, e a unção do Espírito Santo nos conecta aos céus. Por isso, o que ligarmos na terra será ligado nos céus. E eu declaro, como noiva, como igreja, que a bênção do Senhor está sobre a minha casa e sobre a sua casa. Não há feitiçaria, não há voodoo, não há brucutu, não há pombagira, não há periquito que gira, não há maldição que nenhum feiticeiro possa lançar sobre você. Pode enterrar um sapo, pode enterrar 10 sapos, pode enterrar a Sapolândia, mas eu declaro que sobre mim e sobre você, a glória e o poder do cabeça está sobre nós. Amém, amém e amém. Glória, glória. Eu preciso crer nisso. Eu preciso entender isso, que o Deus que tem atributos, deixou atributos à sua igreja, e que nem a morte pode nos separar dele. Amém? Vamos avançar um pouquinho mais. 1 Coríntios, capítulo 12. De vez em quando eu vou dando umas interrompidas. A partir do verso 12, achou? Quem achou, diga eu achei. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Agora deixa eu falar uma coisinha aqui, olha para mim antes da gente. Para não chamar você de ameba, viu? Não seja criança, dizendo assim: ah, o pastor está dando um recado hoje no púlpito. Ué, se eu não der recado para quem precisa, eu vou dar recado para quem? Ó, eu queria mandar um recado aqui para os paquistaneses. Eu não conheço nenhum paquistanês. Nunca fui para o Paquistão. Porque às vezes tem umas meninice. Ai, o pastor hoje está dando recado para alguém. Não, eu sempre estou dando recado, não é para alguém, é para alguém. Para muita gente. Quando a gente vê lá
a forma que Paulo escreve para Corinto não tem nada a ver com a forma como ele escreveu para a igreja de Éfeso. Para a igreja de Éfeso, ele diz assim: sejam semelhantes a Deus. Porque a igreja de Éfeso estava num patamar de intimidade com Deus absurdo. Já para a igreja de Corinto, meus irmãos, só tinha corintiano lá na igreja de Corinto, o negócio estava feio lá. Haja jejum e oração. Aí o que Paulo fala? Paulo baixa o nível, fala assim, ó, sejam iguais a mim. Não dá para falar sejam igual a Deus. Para vocês não dá. Procura imitar a mim que já está bom para vocês. O que ele está fazendo, irmãos? Está dando recado. E nós temos necessidades que precisam ser tratadas, amém? E se eu, como pai, não vou tratar, o filho está com dificuldade na aula de educação física, eu vou sentar com ele para falar sobre português, hebraico, grego. Não, ele está com um problema na aula de educação física. Então, algumas pessoas às vezes fazem uns comentários que não tem nada a ver, não tem coerência. Ah, o pastor está dando recado. Não, não é que eu sempre estou dando recado para toda a família. Amém, irmãos? Fecha parênteses, voltemos para 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12, vamos lá. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Ó, tá falando tudo aquilo que nós já pontuamos, tá? Eu comecei antes, para poder gastar tempo aqui. Mas, ó, tá falando de unidade de corpo, unidade de espírito e do cabeça que é Cristo. Beleza? Opa, obrigado, sim. Joga ali para mim, Iracema, por favor. Vamos lá, continuando. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Está falando agora do que aqui? De catolicidade. Não importa se é escravo, se é negro, se é branco, se é judeu. Por que Paulo está tratando isso? Porque lá, Cleiton, eles faziam diferença. Me parece que em poucas, mas ainda existe nos Estados Unidos, a igreja dos negros e a igreja dos brancos. A gente ouve a respeito do avivamento de Azusa, mas Seymour, aonde ele se converteu, ele tinha que assistir o culto pela janela. Porque quando ele foi fazer o seminário, Seymour queria estudar mais da Bíblia, e ele não podia. Ele conversou com Parham, que era o dono da escola, o professor principal, e ele disse, olha, vou liberar você para assistir, só que você tem que assistir pela janela. Todos os alunos dentro da sala de aula, e Seymour estava pela janela assistindo. Graças a Deus, para nós brasileiros, isso é uma aberração. Mas lá, naquela época, não era algo comum. Mas, há 2000 anos atrás, Paulo já estava sinalizando para a igreja. Olha que coisa poderosa, que para Deus não existe branco, não existe negro, não existe amarelo, não existe pardo, não existe aquele que é o Lorde, o sangue azul. Não, nós somos um só corpo, com uma só cabeça. Mas é que para nós, irmãos, às vezes nós estamos assim, tão acostumados, que graças a Deus pelo Brasil, onde no Brasil, irmãos, a gente recebe todo mundo. Por isso, ouça aqui, o mundo inteiro acredita que o último avivamento que vai ocorrer na história da humanidade virá através da nação brasileira. Por que isso? Porque o brasileiro ama todo mundo, recebe todo mundo e é bem recebido em qualquer lugar do mundo. Eu estive em Israel, quando viram lá o meu nome, Davi, que é escrito Davis, mas para eles parecia nome de americano.
pegaram meu passaporte e peraí. E aí eu fui passar por uma entrevista. E aí entra lá, where are you from? Né? Da onde você é? Onde você nasceu? Eu falei assim, I am Brazilian. Eu tive uma Brasília do meu pai. Eu sou brasileiro. Ah, Brasília. Oh, sem problema. Brasileiro é muito bom. Pode entrar. Nós somos bem recebidos e glória a Deus. Mas nós precisamos entender que, isto é um problema antigo. E cuidado, e nós vamos ver agora. Porque às vezes a gente pensa que nós estamos totalmente resolvidos nisso, mas não estamos. A gente pensa que está totalmente resolvido, mas não estamos não. Muita coisa Deus já fez entre nós, mas tem mais coisa que precisa ser feita ainda. Sequência do texto. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Um único Espírito. Verso 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Dá uma paradinha aqui. Repita comigo assim, Deus está querendo me mostrar que eu não preciso ser igual quem está sentado na minha frente, nem atrás de mim e nem do lado. Deus tem um valor para a minha vida. Eu não preciso cantar como eles, tocar como eles, saber como os outros. Eu tenho um valor e uma importância. Irmãos, o texto vai discorrer, nós vamos continuar no texto, mas o que eu quero aqui, que Deus está chamando e a minha sua atenção, até para o mundo corporativo. Ouça aqui. Você precisa entender que na sua empresa, a menina do café e da recepção, que às vezes você não treinou tanto quanto ela precisaria, porque você treinou só o vendedor e não treinou a recepcionista. Mas porque ela recebeu mal, ele parou ali na porta. Por isso que as empresas que estão crescendo, eles tratam bem, treinam bem, desde o recepcionista até o mais alto escalão da empresa. Porque quantos são importantes? Todos. Quantos são importantes? Todos. Eu li uma vez uma entrevista que a pessoa achou curioso, que ela chegou lá e encontrou uma jornalista. Ela estava entrando, ela foi fazer uma visita na NASA, e ela viu lá uma pessoa com uniforme. Depois ela descobriu que ele era o cara da limpeza. Mas ela estava meio perdido lá, e ela perguntou, ei, o que você faz aqui? Resposta dele, eu trabalho para levar pessoas para o espaço. Esta é a minha função nesta empresa. E a repórter ficou assim, quietinha, né? Falou, nossa, será que ele é um cientista? Alguém aqui? Aí ela continuou lá. E depois, ela pegou ele com uma vassoura, varrendo. E ela falou assim, nossa! E ela conta que a pessoa que mais ensinou ela, durante toda aquela entrevista que ela foi fazer na NASA, foi aquele carinha, que embora fosse alguém que estava varrendo o chão, ele entendeu a importância dele no todo. Deus está dizendo para mim e para você, existem pessoas, Júnior, que frequentam a sua casa, que falam com você, que eu nunca terei acesso. Eu, como pastor, nunca terei acesso. Mas a Bíblia diz, pastor Joaquim,
que uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Como eu e você precisamos entender que cada um de nós, irmãos, não existe o que é mais importante e o que é menos importante. Irmãos, ouça aqui, nós estranharíamos, né, se uma perna entrasse aqui sozinha, a não ser que fosse parte da família Adams, aí entraria a perna aqui sozinha. Não dá para entrar uma perna, mas o que é que chama atenção no corpo da gente? Uma perna. Só que a gente chega no médico, o médico olha, fala assim, e aí, você está bem? Você fala assim, não estou. Mas como? As pernas estão aí, o braço entrou, abriu a porta, sentou, às vezes é um cara saradão. Emil, o que você tem? Não, eu estou sentindo uma dor lá dentro. Que tem partes do corpo que a gente não enxerga, mas que aquela parte do corpo que você não enxerga é que bomba sangue para o seu corpo inteiro. Tem gente aqui, irmãos, que vocês não sabem o nome, mas que Deus dos céus colocou aqui como coluna e gente que está bombando sangue. Pss, 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 pss. Como você precisa entender. E por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com essa coisa de muda de igreja e muda de lugar. Ei, entenda que Deus colocou aqui você como parte de um corpo. E se você não entender que você é importante para essa família e para este corpo, talvez eu nunca vá na sua casa, nem você vá na minha casa, mas você precisa entender que o cabeça colocou esse membro que aos olhos de muita gente, Samanta, é um anônimo, mas esta pessoa está bombando sangue. É o osso que ninguém vê o osso, a não ser quando tem uma fratura. Mas é o osso que sustenta tudo. Vocês já viram aquele esqueleto lá, quando você vê, né, em foto, ou já foi em hospital, em escola, tem aquele que esqueleto. É bonito? Não é. Mas tira seu osso para você ver como que você fica. É bonito ficar olhando o osso? Não é bonito, mas fica sem osso para você ver. Ei, meu irmão, ouça aqui, que Deus quer chamar a minha e a sua atenção. Você está dando valor a todos da mesma forma? Você está dando valor para aqueles que trabalham? Tem gente, irmãos, que entra na empresa, ele é extremamente educado com o gerente, com o supervisor, com o diretor. E a pessoa que trabalha na recepção, que abriu a porta para ele, a pessoa do elevador, a pessoa que fez a limpeza, você sabe o nome de todos os seus diretores, mas não sabe o nome de uma pessoa que serve café. Irmão, nós estamos entrando numa linha louca hoje, hein? De querer mostrar que nós somos mais importantes que os outros. E agora essa linha de YouTube, de visualização, parece que a gente mede quem é bom por quantidade de visualizações. Esse cara deve ser bom, porque olha quantas visualizações ele tem. Esse cara aqui, essa mulher deve ser boa, olha quantos seguidores eles têm. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente descobre um Deus que valoriza aquele que não tem nenhum seguidor, mas aquele cara bomba sangue, aquele cara é o osso que sustenta o joelho, que
sustenta uma perna, que sustenta uma coluna, e como eu e você precisamos valorizar todo o corpo. Valorize o corpo. Não vou falar que foi aqui, faz de conta que alguém contou que ocorreu lá na igreja, lá na Renascer, lá no Brasil para Cristo, mas não foi lá que ocorreu aqui. Mas faz de conta que eu estou falando que ocorreu um problema lá no Brasil para Cristo. Irmão, o carro não pode ficar aqui. Eu perguntei, eu não quero saber quem são. E graças a Deus eu não sei. Irmão, o carro não pode ficar aqui. Coloquei e vai ficar e ponto. E saiu. Coloquei, vai ficar e ponto. E saiu. O que nós entendemos? Faz isso estacionando o carro lá perto de um quartel de um exército. Não precisa ir lá não. Vai lá onde fica o governador. Eu fui lá uma vez, fui estacionando no lugar, já chega o cara com uma metralhadora maior do que ele. Meu senhor, aí não pode estacionar. Falei, mas não tem lugar para estacionar. Sabe o que ele falou para mim? Se vira, aqui não pode estacionar. Eu abaixei a cabeça e falei, obrigado, senhor. Cara com uma metralhadora maior do que ele, Wagner. Eu vou reclamar com o cara, tô saindo daqui agora. Agora, quando chega aqui, aí vê o irmãozinho que não está ganhando nada. Ele está servindo o corpo, servindo a igreja. E aí, a gente destrata a pessoa. A gente não trata com respeito. A gente vê um monte de gente que chegou 1 hora mais cedo e a gente não agradece que as pessoas estão chegando, segurando cartaz para a gente. Eles chegaram mais cedo, não estão ganhando 1 centavo. A gente não sai e não agradece. Olha que legal, parabéns pelo serviço. A gente vai buscar os nossos filhos, a gente reclama que a criança está com a unha quebrada ou com um galo na testa, mas é criança, meu. Criança que não tem galo vai virar galinha. Então, tem jeito, criança se machuca. É criança sendo criança. Mas apareceu um risquinho, alguma coisa. O que aconteceu com meu filho? Não, você está perguntando hoje, que está com um machucadinho. Agora, você não foi perguntar o que aconteceu durante os 365 dias no ano, que prepararam material, que estudaram, que se empenharam. Irmãos, nós estamos ficando loucos e não estamos valorizando o serviço das outras pessoas. Aquele povo lá, ó, de amarelo, cadê os de amarelo? Fica de pé. Todo povo de amarelo, tá ali, ó. Todo o pessoal da supervisão amarela, tá ali, ó. Muitos deles, irmãos, o nosso culto começou às 9 horas. Uma boa parte deles chegou aqui 8 horas da manhã. Você acabou o culto, você já está dizendo assim, ó, tô indo embora, não vejo a hora de dizer, né? Cadê a goroba, né? Cadê a comida da sogra, do pai, da mãe? Eles serão os últimos a sair, fechando a porta, olhando o banheiro, recolhendo, fechando. Irmãos, vamos valorizar o trabalho. Cadê? Vocês ficaram sentados de novo? Por quê? Vamos aplaudir o corpo, a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro. Ó, quem é que nós estamos aplaudindo, irmãos? A família de Deus. O corpo servindo o corpo. Obrigado, irmãos. O corpo servindo o corpo. Quem é o cabeça deles? É o Fábio?
Não. É o Maurício? Não. É o Lúcio? Não. É o Davis? Não. Eles estão trabalhando para o cabeça, porque o cabeça está cuidando da casa e da família deles, e Cristo, que conectado ao Espírito Santo, estará abençoando a família, porque ninguém vence Deus no dar. Ouça aqui, tem gente aqui que o Espírito Santo espera que você, ao entrar na sua empresa, pegue nas mãos do recepcionista, daquele que cuida de recolher o lixo, pergunte o nome e deseje a ele um dia abençoado. Porque você já faz isso com o seu gerente, você já faz isso com o diretor. Honre aquele que aos olhos dos homens parece ser tão pequeno, mas diante de Deus todos são importantes. Amém? Modelo que, antes de continuar a leitura, e os que mais nos dão trabalho são os que mais trabalharão depois, viu? Os que mais dão trabalho, ouça isso. Biblicamente, Paulo foi o que mais deu trabalho para Jesus. Jesus chega e fala assim: para aí, Paulo, assim não dá, né, meu? Você está pegando pesado demais. E fez de Paulo o filho que mais deu trabalho, foi o filho que mais trabalhou. Repita comigo: as pessoas que mais me dão trabalho são as pessoas que um dia Deus mais vai usar para me abençoar. Está lá em casa, irmãos. Denis, meu irmão, foi o que mais deu trabalho para o meu pai e para minha mãe. Aí hoje está tentando se redimir. Brincadeira, sequência do texto. Vamos lá, sequência do texto. Irmãos, isso é importante para a vida da igreja. Ai, pastor, eu queria que o senhor profetizasse que tudo vai dar certo na minha vida. Valorize a igreja, valorize o corpo de Cristo, valorize os pequenos aos seus olhos, porque não existe pequeno para Deus. E sabe o que vai acontecer? Deus vai abençoar sua casa, seu casamento, sua família, seu trabalho, à medida que você treinar, à medida que você cuidar dos pititicos. Quando a gente olha lá para a história lá, Davi correndo atrás daqueles que tinham destruído o seu povo, o que ocorreu? Esqueci a nação, não sei se foram os midianitas, que lutaram contra o exército de Davi e saquearam tudo e saíram tudo correndo. Só que um soldado estava ferido e largaram o soldado ferido. Isso aqui não serve para nada. Aí largaram o soldado ferido, aí foi o soldado ferido que Davi pegou, abraçou, cuidou e disse: eu sei onde eles estão, vem comigo. Diga assim: cuide de todos. Diga: cuide de todos. Lembra do Baby, irmãos, da família Dinossauro? Lembra como que o Baby falava? Você tem que me amar, você tem que me amar. Diga para os 4, 5 pertinho de você, fala assim: você tem que me amar. Eu sei que eu dou trabalho, né, Humberto? Mas tem que me amar. Ponto. Sequência do texto. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Verso 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 21. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Ó o que o texto está dizendo, tudo aquilo que eu já falei. Aqueles que parecem ser mais indispensáveis são importantes, todos são importantes. Todos são importantes. Ore por
todos. Cuide de todos. Sequência do texto. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Verso 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Irmãos, quando um sofre, quantos vão sofrer? Por que a gente valoriza tanto a célula, irmãos? Porque na célula a gente sabe todo mundo que está passando necessidade, aqui não dá para saber. Mas alguns de nós, irmãos, amamos viver a vida fora do corpo. Ouça que Deus está dizendo para mim e para você: valorize a vida em corpo, em unidade. Mas pastor, eu estou numa célula que o povo não sabe metade do que eu sei, e daí? Pastor, eu estou numa célula que esse povo não tem nem metade do que eu tenho, e daí? Eu estou numa célula que as pessoas, irmão, todos fazem parte de um corpo. Se lá você não consegue receber, então dê tudo o que você tenha. É porque Deus colocou você numa célula para dar. E quanto mais você dá, Deus vai usar alguém para que você receba. Você entende isso? Repita comigo: ainda que eu esteja em uma célula que ninguém tenha nada para me dar, é porque Deus me colocou em um lugar para eu dar tudo o que eu tenho. E quando eu dou tudo o que eu tenho, eu receberei de Deus tudo o que eu preciso. Você entende isso, irmão? Porque alguns de nós, irmãos, amamos viver sozinhos, independentes, sem corpo. É o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Isso não foi necessário ser tratado em outras igrejas. Em Tessalônica não foi tratado isso. Por que em Colosso não foi tratado isso? Porque a igreja de Corinto, Denis, tinha muitos dons e habilidades. E às vezes, irmãos, a nossa força se torna a nossa fraqueza. Nós somos tão bons, somos tão conhecedores da Bíblia, nós somos tão prósperos, que a gente acha que ninguém aqui pode nos ajudar. Olha quem eu sou, Humberto. Olha o quanto eu conheço. Olha o quanto eu tenho. Eu estou me lembrando hoje de uns negócios, né, do Baby. Agora tem uns que parece aquele, como que era o nome lá do Chiquinho? Gentalha. Essa gentalha, eu vou dar uma gentalha nas suas orebas. Mas tem alguns, irmãos, que embora não fale, embora não fale, age como se o restante do corpo, Paula, fosse tudo um bando de gentalha. Deixa eu dizer uma coisa para você: gentalha é o ser, sua ameba. Que Deus está dizendo para mim e para você aqui, ó, todos são importantes. Todos são importantes. Ele está chamando a atenção em uma igreja que se movia nos dons, nas habilidades. Corinto não era uma igreja que tinha problema financeiro, sabia? Porque ela era próspera no comércio, era rota de comércio. A igreja de Corinto tinha dinheiro e tinha dons. E a força de Corinto se transformou na sua maior fraqueza. Diga assim: eu preciso tomar cuidado quando aos meus olhos eu já tenho tudo o que eu preciso. Você entendeu? Efésios, antes de você dar um cascudo no seu irmão, fala assim: meu irmão, você está entendendo que Deus está falando com você? Dá um cascudinho lá, dá uma batidinha na cabeça dele. Assim, você está entendendo que Deus está falando com você? Efésios capítulo 4, tem algumas frases que eu coloquei,
Mas antes de ir para Efésios, eu coloquei algumas frases aí. A unidade exige de nós maturidade. Repita comigo assim: a unidade exige de nós maturidade. Só quando você amadurece de verdade é que você entende a importância da unidade. Lembra daquilo que a gente aprende? Quando era criança, não valorizava o meu pai. Meu pai, quando era criança, eu achava que ele era o herói, lembra? Aí depois eu cheguei em tal idade, aí quando você fica velhinho, cocoroco, eu falei, nossa, como eu deveria ter valorizado meu pai e minha mãe, porque você alcançou a maturidade. Então, sabe por que alguns não valorizam a unidade, não valorizam viver em células, irmãos? Célula é algo importante. Eu tenho uma célula de pastores. Esta semana, eu moro em Atibaia, irmãos. Teve um problema de chuva, demorou 3 horas e meia. Nós olhamos no Google e olhou lá, falou assim, vai demorar para você chegar 2 horas e meia. Eu falei para minha esposa, nós vamos porque isto é importante para nós. E aí o Google errou. O Maps disse 2 horas e meia e eu gastei 3 horas e meia. Mas no carro dizia para ela, nós estamos dizendo para eles que para nós é importante andar com outros pastores que passam dificuldades, crises, choram, que têm problemas, que têm alegrias iguaizinhas às que nós temos. Para nós é importante. Porque sabe, irmãos, alguns de nós, a gente só tem tempo para aquilo que a gente valoriza. Nós temos célula online, a gente tem célula na igreja, a gente tem célula fora da igreja, a gente tem célula só de mulheres, a gente tem célula só de cocoroco, dinossauro. Tem uma célula aí que colocaram o nome da célula de Além da Eternidade. Olha que coisa feia, que coisa feia. Olha o nome da célula, Além da Eternidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mas, nós, não vou falar que foi o Wagner corintiano, só corintiano que pode ter batizado a célula com aquele nome. Mas, irmãos, a gente entendeu que nós somos corpo, e que é importante viver como corpo, porque tem braço querendo viver sozinho, porque tem tanto músculo no braço, tem tanto músculo na perna, que acha que não precisa. Efésios capítulo 4, esse eu vou ler, amor, porque é pequenininho, e eu vou aqui, porque nós já estamos caminhando para o final. Vamos lá. Enquanto só o tecladista vem aqui. Por favor. Achou aí Efésios capítulo 4, verso 1? Diz lá, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, eu clamo, eu peço, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vamos parar um pouquinho aqui, olha para mim aqui. Não, eu vou ler inteirinho, depois eu vou pontuando. Receberam, sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, nós estamos entendendo que o foco, aonde ele queria chegar, era a unidade. Então, para chegar na unidade, tem um caminho, e agora vamos voltar, Efésios 4, verso 1. Rogo-lhes, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Repita comigo assim, eu preciso viver de forma coerente com o chamado de Deus para a minha vida. Eu me lembro de uma música também antiga que dizia o seguinte, a minha alma estava longe do caminho dos céus, eu era um pobre perdido, mas Jesus já...
transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Deixa eu dizer uma coisa. Agora tem gente, irmão, que está vivendo em trevas até hoje. Aí não, né, irmão? Porque a luz do justo precisa ser como a aurora. Nós precisamos começar a entender e amadurecer e crescer. Deus amou você do jeitinho que você era. Mas se Ele realmente alcançou você, você não vai permanecer do jeitinho que você era. Seu casamento precisa melhorar. Se Jesus entrou dentro da sua vida, alguma coisa tem que estar melhorando no seu casamento. É igual o cara que era solteiro. Enquanto era solteiro, ele ia no Facebook e clicava lá, joinha, legal, coraçãozinho, na foto de toda a mulherada da igreja. Agora o cara casou. Não é coerente você clicar na foto de uma irmã da igreja. Amém, irmãos? Sua esposa pode colocar joinha, você não, irmão. Por quê? Porque não é coerente para um homem casado. Eu era casado, eu era solteiro, vivia como solteiro, mas agora eu estou casado. Se ela colocar uma foto junto com o marido, eu vou colocar: nossa, que legal, que joia, lindos, lindos. Ai, como você tá linda. Você é casado, mano, acorda. Tem que ser coerente. Tá entendendo onde eu estou querendo chegar? Então existem algumas coisas, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa. Agora Cristo habita dentro de você. E eu e você precisamos a cada dia abandonarmos a nossa vida velha, nos despojar do velho homem. Cristianismo sem arrependimento não é cristianismo. Cristianismo, eu a cada dia estou procurando ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor marido. Cristianismo, ele é regado de algo chamado arrependimento. Senhor, me perdoa, não me deixa fazer mais. Senhor, me perdoa, não me deixa gritar mais. Senhor, me perdoa, estou agindo igualzinho meu pai agia com a minha mãe. Eu não quero agir assim com a minha esposa. Senhor Jesus, me perdoa, estou tratando meus filhos do jeito que minha mãe me tratava, e isto não era bom para mim. Senhor, me ajuda a melhorar como mãe, como pai. Eu era um tipo de funcionário antes de conhecer Jesus. Eu trabalhava só quando o meu chefe aparecia. Agora o meu chefe é o Senhor Jesus. Meu chefe não veio, meu chefe está de férias, mas eu chego no horário, eu pego só o que é meu, eu faço tudo certinho. Sabe por quê? Porque o meu chefe agora mudou de nome. Meu chefe agora não é o Antônio, não é o Marco. O meu chefe é a cabeça da igreja. Vivam de forma digna da vocação que vocês receberam. Olhe para mim aqui. Jesus fez de você membro da família de Deus. Viva, frequente lugares que a família de Deus. Ai, pastor, é pecado ir, é pecado assistir, desde ser tonto. Veja se o que você está fazendo alegra o seu pai, a sua cabeça. Ai, pastor, eu posso? Não posso? Você pode tudo, filho. O que eu quero é que você queira alegrar a cabeça. É ele que precisa estar alegre, mas viva de forma coerente. Sequência: sejam completamente como, irmãos? Humildes. E o que mais, irmãos? Dóceis.
Tem gente, irmãos, teve uma vez um funcionário que eu tive que mandá-lo embora. Não foi porque ele era um péssimo funcionário, mas porque ele não sabia falar como funcionário. Porque eu amo você e quero o melhor para você. Eu dei uma de justos. Você está demitido. Mas eu fiz alguma coisa errada? Fazer, não. Mas não se fala com o chefe do jeito que você fala comigo. Eu te dei liberdade e você transformou a liberdade em libertinagem. Hoje não vai fazer tanta diferença. Você vai encontrar gente que vai pagar um salário maior do que o meu. Mas eu não estou pensando neste momento. Eu estou pensando lá na frente. Um dia você pode perder a oportunidade da sua vida. Você precisa ser uma pessoa humilde e dócil, amável. Por que gerente de banco agora a maioria é mulher? Porque tem homem que é brucutu e não adianta você ensinar, ele é grosseiro. A mulher, ela é mais dócil, ela é mais cuidadosa no falar, ela é mais cuidadosa. O homem não. Não vou mentir, não gosto, não faço, não quero. Então, a mulher sim, olha, você já pensou bem nisto daqui? Talvez seja a melhor opção para você. Meu amigão, faça isso que eu estou mandando, é o melhor para você. Você entendeu? Eu estudei para isso, você não estudou. E aí os gerentes de banco, na sua grande maioria hoje, são mulheres. Gerente de RH, a grande maioria é o quê? Mulher. Porque homem, está demitido. Por quê? Porque eu mandei. A mulher não. Meu, como que está lá na sua casa? Meu, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Mas diga assim, eu preciso ser humilde e dócil, porque a falta de doçura e de humildade pode me levar a perder grandes oportunidades. Você entende o que Deus está querendo ensinar para mim e para você? Que a falta de doçura pode levar você a perder o seu melhor cliente, a sua melhor oportunidade de emprego, o seu melhor líder. E está escrito aqui, irmãos, os ímpios estudam as Escrituras, é o manual do Criador para a sua criação. Sejam humildes, dóceis, sejam o que mais diz o texto? Pacientes, suportando uns aos outros. O que é suportar? Eu suporto você, não sei até quando, hein? Não, isso não é suportar. Estou suportando esse funcionário, não sei até quando. Não é isso. Suportar não é isso. Suportar é ajudar o cara, dar o suporte que ele precisa. É dizer, meu amigão, vai estudar, se dedica. Eu tenho dito para o David, suportar não é o cara toca quem quer pão, só sabe tocar com partitura, não. Suportar não é, tem que aguentar, né? O cara só sabe tocar uma música, o cara só sabe, não olhando, o cara só, não, falo para ele, isso não é dar suporte. Dar suporte é, vai estudar, filho, se dedique, aprenda a tocar, sabe tocar só por ouvido, aprenda a tocar por cifra, aprenda a tocar por partitura, só sabe tocar por partitura, aprenda a tocar de ouvido, memorize. O que é dar suporte? Dar suporte é investir, vá treinar, vai estudar, vai. Suportando uns aos outros com amor. Façam o que, irmãos? Todo o esforço para conservar a unidade. Conservar a unidade é fácil, irmãos? Não é. Precisa de quê? De esforço. Você acha que eu não preciso de esforço para vir aqui? Para ter uma reunião de GD de 1h30, gastar 3h30?
sair de casa para ir para uma célula, podia ficar em casa dormindo, trabalhou o dia inteiro, exige esforço. Tem que alterar a agenda para ser discipulado. Eu poderia já dormir, mas não, vou fazer discipulado online, vou na casa dele, vou encontrar na igreja, vou ficar 1 hora depois do culto, vou chegar 1 hora antes. Precisa a Bíblia, repita comigo, a Bíblia, no livro de Efésios, escreve que eu preciso de esforço para andar em unidade. Enquanto toda a banda vem para cá e os pastores também. Irmãos, viver a vida de igreja exige esforço. Viu? Repita comigo assim: viver a vida de família, de noiva, de igreja, exige esforço. É fácil sair de casa numa quarta, numa quinta-feira, numa sexta-feira para ir para uma célula, irmãos? Não é não. Mesmo quem tem na online, você poderia estar assistindo Duro de Matar 1, 2, 3, Rock 1, 2, 3, 4, 5, sexta-feira 1, 2, 3, 13, né? A 17ª temporada, no 24º episódio. Nem vou perguntar quantos fazem isso, né? Mas, ao invés de você estar assistindo o 24º episódio da 9ª temporada, você parou para estar em uma reunião de célula. Isso precisa de esforço? Precisa. Agora, irmãos, às vezes não há coerência entre nós. Ouça aqui. Seja coerente com o que eu vou falar. Quantos aqui, mesmo sabendo que você teria que trabalhar o dobro, você estaria disposto a trabalhar o dobro? Preste atenção. Que se você trabalhasse o dobro, você ganharia 4 vezes mais do que você ganha hoje. Quantos estariam dispostos a trabalhar o dobro para ganhar 4 vezes mais? Cuidado, porque o seu corpo fala. Levante as mãos. Eu sou um que levantaria a mão. Tem gente que não vai alcançar muita coisa, sabe por quê? Porque não está disposto a pagar preço. A gente quer ganhar mais, mas a gente não quer fazer mais. Não é assim que funciona, nem nos céus e nem na terra. Vou repetir. Não funciona assim, nem nos céus e nem na terra. Tenho dito para minha equipe que eu já tenho procurado orar do jeito que precisa se orar, com 30 mil membros. Ainda temos 1000, mas eu já tenho procurado estudar e orar do jeito que eu sonho terminar. Irmãos, nós precisamos acordar, irmãos. Tem alguns que estão querendo viver um mundo de utopia. Você quer mais de Deus? Ore mais, busque mais. Quer crescer profissionalmente? Estude mais, trabalhe mais, se empenhe mais, com coerência. Porque às vezes o mais é menos, viu? Às vezes o mais é menos. Não, parou, começou a afetar a minha saúde, começou a afetar a minha casa. Mas é que tem gente, irmãos, que não andou nem meio quilômetro e já está gritando como se tivesse corrido, Júlio.
como se tivesse corrido 10 quilômetros. O cara não andou nem 500 metros, Humberto, mas já está com língua de fora. Vá trabalhar, mano. Vai estudar. Se empenhe, clame, ore e trabalhe. Trabalhe, estude. Está com um problema de saúde? Ore, rasgue o céu, chame, clame por ele, porque a Bíblia diz: batei, batei, até que a porta se abra. Ai, pastor, mas precisava saber se é a vontade de Deus me curar ou não. Deus falou para você? Não falou? Então continue clamando, batendo, batendo, ainda que ela não abra. Mas se Deus disse que eu posso bater, eu vou clamar, eu vou chorar. Agora nós estamos vivendo numa época, irmãos, de um bando de gente que quer tudo e não quer fazer nada. Estou falando em família aqui, amém, irmãos? Estou falando do jeito que eu falo para os meus filhos. Eu tenho dito para os meus filhos: orem mais, estudem mais, orem mais, estudem mais, orem mais, estudem mais, orem mais. Ouça aqui, irmãos, Deus vai levantar trabalhadores aqui, porque Deus vai nos levar a colher uma grande seara. E se você não estiver disposto a trabalhar, Deus vai trazer trabalhadores. Mas um dia Deus vai dizer para você: coloquei nas suas mãos a espada e a pá. Você não quis nenhuma coisa nem outra. Deus sonha tanto comigo e com você. Deus sonha com o nosso povo. Deus sonha com a nossa geração.